Eu me lembro de uma noite em São Paulo, voltando do trabalho. Eu estava acostumado a pegar o caminho por Mauá, São Mateus, Parque do Carmo, onde eu morava, e esse caminho eu usava o Rodoanel. Antigamente o Rodoanel terminava em Mauá, pegava-se um outro caminho e chegava no Parque do Carmo através de Mauá, São Mateus e o Parque do Carmo. Naquela noite, decidi usar o rodoanel, evitar o trânsito, o rodízio. Tudo parecia ir muito bem. Até que, antes da entrada de Mauá, algo estranho aconteceu. Eu não percebi que o rodoanel havia sido ampliado. Na escuridão, comecei a notar que o caminho estava diferente, bem diferente do que eu estava acostumado. A sensação de estar perdido começou a crescer. O Rodoanel tinha sido ampliado, conectando Mauá à rodovia Ayrton Senna, mas a volta era enorme. Naquele momento eu percebi que eu estava indo na direção errada, muito além do meu destino. Senti um desespero, tentando encontrar o retorno, mas nunca chegava o tal do retorno. Quanto mais eu rodava, mais parecia que eu me afastava da entrada de Mauá, do caminho certo. Essa experiência me faz pensar que muitas vezes na vida espiritual seguimos por caminhos errados, sem perceber de imediato. No início parece que estamos no controle, está tudo bem, e de repente nos encontramos longe de onde deveríamos estar, caminhando no escuro. O arrependimento é justamente essa decisão de buscar o retorno, de reconhecer que estamos distantes do propósito de Deus e voltarmos à direção correta. Assim como naquela noite eu ansiava por um retorno, Jesus nos oferece, em Sua palavra, o caminho de volta para Ele. Nas cartas às igrejas de Apocalipse, Ele nos chama ao arrependimento, que nada mais é do que uma decisão de mudar de direção. Arrependimento não é só um sentimento de culpa, é a consciência de que estamos longe do caminho certo e a ação de retornar. Em Apocalipse, Jesus fala diretamente àqueles que se perderam no caminho. Ele aponta para as áreas em que nós desviamos e nos dá a oportunidade de corrigir, oportunidade de voltar ao seu propósito. O arrependimento é um convite de graça e misericórdia, dada por Deus para nós, para que possamos deixar os caminhos errados e andar de volta ao centro da vontade de Deus. Continuando a nossa palestra, as sessões de palestra sobre o arrependimento que restaura, agora a parte 2, nas igrejas de Pérgamo, Tiatira e Sardes. Resistindo ao ensino falso, em Pérgamo, servindo mais desviada, em Tiatira, e viva em aparência mais morta, em Sardes. A cidade de Pérgamo era um centro cultural e religioso influente, com templos dedicados a Zeus e a outros deuses. Até o imperador tinha templo lá. A cidade representava o trono de Satanás, por sua idolatria e oposição aos cristãos. Também era conhecida por sua biblioteca renomada e por ser o centro de conhecimento da época. Jesus é descrito na carta à igreja de Pérgamo, ele é descrito como que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, a espada simboliza a palavra de Deus, que julga com autoridade. O elogio para a igreja, fidelidade inabalável, mesmo vivendo em onde havia grande hostilidade e oposição, o elogio de Jesus vem
reforçar essa fidelidade, reforçar a fidelidade nesse meio. Viver num lugar onde existe o trono de Satanás, que simboliza um lugar com influências malignas, um lugar com tentações constantes e ainda assim manter-se fiel, é uma demonstração profunda de devoção e confiança em Deus. Essa fidelidade nos desafia a nos questionar ou a questionar como permanecemos firmes em nossa fé quando enfrentamos pressões culturais, morais ou espirituais que tentam nos afastar de Deus. A perseverança da Igreja de Pérgamo nos inspira a manter nossos olhos fixos em Cristo, sabendo que Ele nos fortalece. Bom, vem a crítica. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam a ensinamentos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas para os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. A história de Balaão é narrada em Números 22 a 24. Balaão era um profeta pagão, foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus impediu Balaão de amaldiçoá-los diretamente, mas a história continua em Números 25 e Números 31, 16, onde Balaão aconselhou Balaque a, a usar outra estratégia. E qual foi essa estratégia? Incitar os israelitas a se envolverem com mulheres moabitas, o que levou à idolatria e à imoralidade sexual. Essa estratégia foi devastadora, causando quedas de muitos, através da sedução e da idolatria. Isso levou Deus a puni-los severamente. Os cristãos participarem de imoralidade sexual e idolatria fere a aliança com Cristo, descrita no Novo Testamento. Em Atos 15, 29, abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Até aqui. Assim como Balaão tentou destruir os israelitas, Jesus está alertando que certas influências dentro da igreja de Pérgamo estão levando os crentes a uma rota, a um caminho errado, a um caminho de traição espiritual, induzindo-os a comprometer sua fé e a desobedecer a Deus. 1 Coríntios 10:8 é um outro exemplo disso. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. É uma ordem clara. E aqueles que são excitados a fazer isso estão fora do plano do Senhor, estão fora da vontade do Senhor. E continua no versículo 15. De igual modo, você também tem pessoas que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas são mencionados brevemente em Apocalipse 2:6 e aqui em 2:15. As suas práticas são criticadas em ambas as passagens. O que deixa claro para nós, o que destaca pela tradição e não pelo Novo Testamento, que era heresia, era um ensinamento errado. Alguns da igreja tradicional, da igreja histórica, sugere que era uma seita herética com a ideia de que os cristãos não estavam sujeitos às leis morais e encorajava a imoralidade, a famosa liberdade em Cristo. O ensino deles pode ter promovido diversas práticas cristãs e pagãs, justificando essas participações em rituais em idolatria e moralidade sexual. E chegamos no mais importante. Tem espaço para o arrependimento. Tem retorno. Está no versículo 16. Portanto, arrependa-se. O arrependimento, um comando de Cristo dado à igreja de Pérgamo. Arrependa-se.
O arrependimento faz parte do crescimento contínuo na vida cristã, da santificação. Mesmo após a salvação, os crentes precisam se arrepender regularmente à medida que o Espírito Santo revela novas áreas de pecado, novos caminhos errados. O crescimento espiritual envolve essa contínua prática de arrependimento, que leva a maior profundidade com Cristo, a santificação. A espada da minha boca, mencionada no versículo, ela é muito importante. É uma metáfora poderosa que aponta para o julgamento divino. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é o ensinamento divino, ela é o julgamento divino. É ela que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração, como Hebreus 4:12 e Efésios 6:17. Se a igreja não se arrependesse, Jesus diz que o julgamento viria repentino. É essa a frase, é isso que simboliza a frase: eu, senão, em breve virei até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Esse julgamento que a palavra traz é repentino. Se não se arrepender, ele virá. Vamos destacar um pouco mais o que é arrependimento. Arrependimento é uma convicção de pecado, contrição e conversão. Não é um sentir mal, mas é retornar para Deus, é pegar o retorno. É um dom gracioso de Deus. Ele ajuda com o nosso desespero. Porque quando vemos que estamos no caminho errado, quando compreendemos que estamos nos afastando do propósito do Senhor, é uma graça, é um retorno. O Espírito Santo que convence a pessoa, o Espírito Santo que é essa placa de que, olha, o caminho está errado. Você não vai chegar no seu destino. E quando a gente entra nesse retorno, proporcionado por Deus e pelo Espírito Santo, vem a paz, vem o crescimento espiritual. Essa é a prática do arrependimento. Logo temos a promessa de Pérgamo. Aqueles que vencerem receberão um maná escondido e uma pedra branca, um novo nome. Maná escondido. O maná era o pão que Deus promoveu aos israelitas no deserto, Êxodo 16. O maná escondido aqui representa um sustento espiritual invisível que Deus, através de Jesus, oferece a nós. Assim como o maná sustentava Israel no deserto, o maná escondido espiritual, ele nos sustenta. E ele nos sustentará. Jesus promete satisfazer todas as nossas necessidades espirituais dos crentes, de forma profunda e eterna, não só agora, mas na eternidade. Nós receberemos uma pedra branca. Parece estranho uma pedra branca, mas a pedra branca simbolizava, na época de João, duas coisas. Uma era um ingresso para eventos. Ela era usada como um bilhete de ingresso de um festival, de um banquete. Mas ela também era usada para dizer que no júri a pessoa estava absolvida. Então indicava que aquela pessoa estava livre de culpa. Então Jesus promete uma pedra branca que simboliza absolvição e entrada no banquete celestial. O novo nome, caracterizado, e na Bíblia a gente vê isso, como uma nova identidade, um novo caráter e um novo propósito. Receber um novo nome era uma mudança geral de caráter e propósito. Vemos isso em Abraão, Sara, Jacó. Esse novo nome é pessoal e único, indicando uma intimidade entre o indivíduo cristão e Deus. Uma avaliação perfeita que Deus traz para
para nós. Uma avaliação que Deus nos leva a ver que estamos no caminho errado, nos leva a enxergar que eu preciso retornar, nos dá o retorno, nos capacita no retorno e nos traz em paz ao propósito, com um novo caráter, com nova identidade e com intimidade. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. A vida espiritual é cultivada pela avaliação contínua e arrependimento constante. A vida espiritual é cultivada pela avaliação contínua e arrependimento constante. Faça uma autoavaliação. Você consegue identificar áreas que você tomou o caminho errado? Quais caminhos você tem tomado ou que você tem permitido crescer no seu coração que precisa ser removido? Precisa ser abandonado? Como você pode identificar e remover influências sutis, mas prejudiciais à sua fidelidade a Cristo? Pratique um arrependimento regular. Identifique áreas específicas para arrependimento e peça perdão e forças para continuar. Não subestime as placas do Espírito Santo te informando que você está no caminho errado. Olhe para elas. Preste atenção. O que te impede de retornar, de pegar o próximo retorno? E como você pode fazer isso? Tenha discernimento sobre o que você consome, tanto ensino, ideias, redes sociais. Isso tudo tem que ser compatível com o seu propósito e com a palavra de Deus. Agora vamos para a igreja de Tiatira. A descrição de Jesus, olhos como chama de fogo e pés como bronze. Vamos destacar aqui os pés como bronze reluzente. Simboliza a pureza e a força de Jesus, seu julgamento justo e uma firmeza moral. Qual elogio? Boas obras, amor, fé e serviço. Destacando, sei que você está fazendo mais agora do que no princípio e conheço as suas obras. Note, o Senhor conhece as nossas obras. O Senhor sabe, avalia e conhece. E aqui no caso deles, o Senhor elogia progresso. Estou vendo o seu progresso. Sei que você fazia pouco antes, agora você faz melhor. Você está fazendo melhor. Uma avaliação perfeita de Deus, de Jesus para a igreja. Mas vem a crítica. O pecado da tolerância. Tolerar Jezabel. Jezabel mencionada aqui, no capítulo 2, versículo 20, é uma figura simbólica dos falsos ensinos e imoralidade espiritual dentro da igreja. Para entender melhor a referência de Jezabel, a gente tem que voltar na Jezabel histórica do Antigo Testamento. Aquela, Primeira Reis, Segunda Reis, princesa fenícia, esposa de Acabe, rei de Israel, promoveu idolatria, perseguição ao profeta Elias, após ele derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Lembra aquela que perseguiu Elias? Além de idolatria, conhecida por imoralidade e assassinato. Intriga, assassinato e manipulação. A mulher era terrível. Ela representava a corrupção em pessoa. Trazia imoralidade e sabemos do fim dela. O fim dela, Deus condenou Jezabel e a sua linhagem. Lembra que ela recebeu uma profecia que seria morta e o seu corpo devorado? E ela acabou sendo jogada de uma janela e teve o corpo devorado por cães. Um destino horrível, mas que simboliza a destruição, mas a justiça divina sobre a maldade. A Jezabel aqui, em Tiatira, provavelmente uma pessoa ou um grupo de pessoas, não sabemos ao certo, uma mulher ou um homem, não sabemos ao certo,
esse grupo, essa pessoa, disseminando ensinos heréticos, levando membros da igreja a se desviar. Falsos ensinos, participação em práticas de idolatria e imorais. Assim como a Jezabel histórica, esta Jezabel estava corrompendo a pureza da igreja, introduzindo práticas que misturavam cristianismo com paganismo. Mas Jesus não só repreende a Jezabel aqui do Apocalipse, ele repreende a igreja por tolerar a sua influência. Sugere que alguns da igreja estavam cientes do falso ensino, mas em vez de confrontá-los, permitiam que continuasse. Isso é pecado. Esse pecado de tolerância é uma advertência, porque compromete a verdade da fé. Esse compromisso com o erro enfraquece a igreja, o evangelho, a pureza do evangelho. E aí o que a idolatria faz? Ela enfraquece a nossa fé. Versículo 21. Dar-lhe tempo para que se arrependesse. Vamos enfatizar aqui. O tempo, longanimidade de Deus. Deus é paciente para o arrependimento. Ele chama para o arrependimento e ele é paciente. Ele aguarda. O leito de sofrimento. Aqui simboliza a punição, a aflição sobre Jezabel e seus seguidores. Matarei os filhos dela, declara o Senhor. Ele declara que julgará eles. Isso é uma punição. Lembra lá em Gênesis, quando a punição veio a Adão e Eva, que todos nós morreríamos, a nossa morte física? Isso é uma punição. Versículo 24. Jesus reconhece aqueles que não seguem esse ensino e resistem às profundezas de Satanás, ou seja, a imoralidade e a idolatria. Ele não vai exigir mais nada além da fidelidade contínua. Versículo 25, Jesus encoraja a mantermos a fé, ou no caso deles, a manterem a sua fé e fidelidade, apegando-se ao amor, à perseverança, ao serviço, até o retorno de Cristo. Versículo 26, aquele que vencer, a promessa. Aqueles que vencerem receberão autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei também a estrela da manhã. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Vencer refere-se perseverar na fé até o fim, resistir tentações, pressões e adversidades. Fizer minha vontade até o fim, com fidelidade, é assim que o Senhor quer. Autoridade sobre as nações aqui é clara que será dada aos que vencerem. Aos que permanecerem fiéis a Cristo, compartilharão da autoridade real dele sobre as nações. Aponta para a vinda do Messias. Aponta para o reino do Messias. Versículo 27, cetro de ferro. Cetro simboliza autoridade real e poder. Cetro de ferro sugerem um reinado forte e inabalável. Reflete a justiça e a soberania de Cristo sobre as nações também. A referência do cetro de ferro aparece em Salmo 2:9, que fala sobre o domínio do Messias sobre nações rebeldes. Despedaçará como um vaso de barro. Essa metáfora é retirada também de Salmo 2:9 e indica o poder de julgamento. Um vaso de barro é frágil e, simbolicamente, ele totaliza o julgamento divino sobre aqueles que resistem à soberania de Cristo. Ou seja, um julgamento absoluto, justo e fiel. Versículo 28, lhe darei também a estrela da manhã.
Glória a Deus. Aqui a estrela também conhecida, a estrela do alvorada. Ela aparece no final da noite, um pouco antes do amanhecer, e simboliza a esperança. A luz no meio da escuridão. Quem pode ser essa estrela em Apocalipse? É Cristo. É a presença de Cristo resplandecente na vida dos cristãos. Receber a Cristo, essa estrela da manhã, é estar na presença, pessoalmente com Cristo. Um relacionamento íntimo com Ele, em luz e em vida. A presença de Cristo e a comunhão eterna com Ele, simbolizada pela estrela, é o mais próximo que a gente pode chegar de um relacionamento pessoal e eterno com Deus, com Jesus. E com isso a gente chega ao nosso segundo princípio. A verdadeira autoridade é dada por Cristo àqueles que permanecem fiéis. A verdadeira autoridade é dada por Cristo àqueles que permanecem fiéis. A autoridade sobre as nações é promessa. A estrela da manhã é promessa. Cristo dá a quem permanecer fiel. Essa autoridade não é uma questão de poder terreno, mas participação no reinado eterno. Você tem buscado mais a aprovação de Cristo ou uma autoridade e aprovação do mundo terreno? Como pode confiar na promessa que, ao seguir Cristo, Ele te dará a verdadeira autoridade e honra no reinado vindouro? Bom, chegamos à nossa última igreja dessa semana, que é a igreja de Sardes, viva, mas em aparência morta. A descrição de Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos simbolizam a plenitude do Espírito Santo, como já vimos em palestras anteriores. E as 7 estrelas, os líderes ou os anjos representantes das igrejas. Ou seja, ele tem autoridade. Autoridade e caminha, conhece as suas igrejas. O elogio. Poucos que não se contaminaram. Eu inverti, eu trouxe o elogio do versículo 4 e depois a gente volta para o versículo 2 e 3 para falar da crítica. Um elogio, remanescentes fiéis. Jesus sempre preserva um grupo fiel, mesmo em uma igreja espiritualmente morta. Que bênção! Isso é graça. Isso é graça à sã doutrina, isso é graça ao Evangelho, à salvação. Então, que elogio. Apesar da destruição, apesar de um lugar fora da vontade de Deus, Jesus mantém esse grupo fiel. Agora vamos para o pare. Está no caminho, só que aí não tem mais uma placa de retorno. Além da placa, antes da placa de retorno, tem uma placa de pare. Ande mais 100 metros nesse caminho e vai ter um precipício. E nesse precipício, você vai morrer. Porque você já está morta. Você nem está olhando para as placas mais. Bom, aqui, esse paralelo, ele não representa a advertência que Jesus está fazendo a essa igreja. Porque a advertência aqui é muito maior. Não é um caminho errado no trânsito, ou numa estrada, ou no rodoanel. Aqui é vida eterna em jogo. Aqui é condenação à frente. Então vamos lá. A crítica. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Jesus exorta a igreja a despertar e a fortalecer o que restava. Havia algo que ainda podia ser salvo,
Mas a igreja precisava agir rapidamente. Parar o que ela estava fazendo. E vem um apelo à vigilância. É um chamado urgente. Volta, próxima placa de retorno aqui, pegue. Pare e pegue essa placa de retorno e volte. Volte à vida espiritual verdadeira, antes que fosse tarde demais. Versículo 3, Jesus lembra a igreja de que ela tinha recebido e ouvido. Ou seja, arrependa-se e volta à obediência. Senão ele viria como um ladrão inesperadamente. Ou seja, ele viria a qualquer momento. O que é isso? É uma ameaça de julgamento. Jesus adverte que o julgamento virá de uma forma inesperada, como a chegada de um ladrão, que não tem hora marcada, não tem tempo, simplesmente viria e chegaria. Se a igreja continuasse e não parasse aquelas práticas e o afastamento espiritual. Mas tem a promessa. Até no caos, o nosso Senhor deixa uma promessa. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A promessa que os vencedores terão novas roupas, segurança de vida, segurança no livro da vida e honra diante de Deus e dos anjos. Vestes brancas, simbolicamente, representa pureza, justificação, vitória para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Jesus destaca essa segurança de permanecer com o nome no livro da vida, ou seja, salvação, ou seja, não punição. Aqueles que pegarem o retorno estarão seguros. E o arrependa-se. É muito importante destacarmos que todas as igrejas venham arrependa-se. Ao retorno, volte. A promessa, ela é ampla, porque além da segurança de ter o nome no livro da vida, além da segurança de ter justiça, justificação, pureza, vai ter reconhecimento perante Deus e perante os anjos. Jesus conclui que o chamado para que todos ouçam e respondam ao Espírito está dizendo às igrejas é uma exortação clara à obediência e vigilância espiritual contínua, um arrependimento contínuo. Com isso a gente chega ao nosso terceiro e último princípio. Cristo oferece renovação e restauração para aqueles que se arrependem. Cristo oferece renovação e restauração para aqueles que se arrependem. Apesar da sua advertência severa, Jesus oferece oportunidade de arrependimento. Aqueles que perseverarem serão vestidos de branco e terão seus nomes no livro da vida. Onde em sua vida você precisa de renovação espiritual? Como pode buscar arrependimento sincero e experimentar a restauração que Cristo oferece? Quais áreas estão mortas, estão desviadas e você precisa da renovação do retorno divino? Ótima semana, até semana que vem.